cavalo atleta. Muito obrigada. Agora, nós vamos dar continuidade ao How to Do. Qual que é o tema da palestra do Júlio? Novamente, né, com o Júlio César Paganella, é formado, né, na Universidade Federal de Pelotas em 2011, que apresenta, né, treinamentos na clínica e diagnóstico por imagem em clínicas da Europa. O Júlio apresenta 12 anos, mais de 12 anos, na verdade, de experiência em atendimentos de claudicação e medicina esportiva de cavalos atleta. E é um renomado, né, médico veterinário, conhecido, né, por nós, médicos veterinários, que vem trabalhando bastante a campo e trazendo todo o conhecimento que ele adquiriu a campo, né, para que possa compartilhar conosco. E ele vai apresentar agora no How to Do o uso do contraste da bússola navicular no diagnóstico de tendinopatias de tendão no flexor digital profundo no casco. Muito obrigada, Júlio, novamente. Boa palestra. Eu estive aqui no Sincave, se não me engano, em 2017, falando sobre ressonância magnética, e algo que eu abordei, certamente uma frase que eu falei foi que a ressonância magnética é o diagnóstico padrão ouro para o diagnóstico de qualquer lesão no casco. E a grande questão é que, conceitualmente, estou correto, não houve nenhuma mudança quanto a isso, tem ótimas descrições quanto a isso, mas a questão é, quem está no campo, trabalhando, quando escuta uma frase como essa, está atendendo um cavalo com síndrome podotroclear e lembra que alguém falou que o diagnóstico padrão ouro é a ressonância magnética, o que você faz? Você desanima. Você não aprofunda no caso, porque você pensa, por que eu vou aprofundar se eu preciso de ressonância magnética? E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer esse diagnóstico, muitas vezes, utilizando aquilo que a gente tem no campo, através do contraste, através do estudo radiográfico. E só agradecer primeiro a minha família, que está aqui, e o navicular é meio que como Pedro descascando a banana aí, ó. Não adianta você descascar muito rápido, senão você vai despedaçar ela. Você tem que fazer com calma. Lembro, não sei se vocês estiveram hoje de manhã, na palestra que eu falei sobre síndrome podotroclear, onde, basicamente, todo cavalo com síndrome podotroclear tem características clínicas semelhantes. Quais são essas? Claudicação moderada, tem alguma redução da amplitude da passada, manca mais rodando em círculos, bloqueio distal positivo, e a questão é que bloqueio distal positivo, após o bloqueio, para de mancar, você radiografa, ferradura fechada, infiltração da interfalangiana ou da bursa, e muitas vezes para por aí, não aprofunda. A ideia hoje é utilizar o contraste para fazer esse diagnóstico aqui, ó, de tendinopatia do profundo no casco. Por quê? O que eu falo, a gente tem a tríade do navicular quando a gente examina qualquer cavalo com lesão podotroclear. Sendo que, normalmente, no raio-x, a gente consegue identificar alterações ósseas, muitas vezes osteoartrite interfalangiana distal, e fica um vácuo muito grande em relação às tendinopatias de profundo. A ressonância magnética não é insubstituível. Ela é padrão ouro para muitas coisas. Mas, para isso, vocês vão ver como pode afunilar ainda mais o diagnóstico de vocês utilizando o contraste. E, por incrível que pareça, ela é uma técnica simples, mas ela é pouco estudada. Por que ela é pouco estudada? Quem já teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos ou para a Europa, especialmente na Europa, a cada 50 quilômetros tem uma ressonância magnética. Por que o veterinário vai fazer uma bursografia se tem como mandar o cavalo para ressonância magnética? Aqui, a gente dois, três, em breve, mais aparelhos no Brasil, mas ainda assim, a gente tem longas distâncias e a gente pode melhorar esse nosso diagnóstico. E, basicamente, o material que vocês vão utilizar. Primeiro, vai precisar de um cavalo com problema podotroclear, esse é fundamental. Mas olha aqui, ó, raio-x, anestésico, contraste radiopaco. O volume que você vai utilizar são 3 ml, sendo dividido
metade em lidocaína ou bupivacaína e metade no contraste. Por que não colocar 3 ml de contraste? Por quê? Você pode aproveitar nesse mesmo momento já fazer a avaliação da resposta ao bloqueio e também que a própria avaliação radiológica do contraste fica melhor quando ele está diluído. Fica mais fácil de avaliar. Utilizar, então, volume total de 13 ml, agulha espinhal BD, evitem utilizar catéter 14 ou 16, material de antisepsia e bandagem. Basicamente, as técnicas que você vai ter para acessar a bursa do navicular vão ser a número 1, acesso palmar, número 2, acesso lateral. Como grande vantagem, o acesso palmar é sua praticidade, ela é mais fácil, mais rápida de ser feito. O problema, Júlio, causa lesão no profundo quando eu transfixo com agulha? Não, raramente causa lesão. O grande problema, quando a gente vai fazer o estudo do contraste, obviamente, eu injeto o contraste, eu vou precisar radiografar. E quando eu retiro a agulha aqui, sempre vai fazer um trajeto de contraste e vai ficar muito contraste nessa região aqui. Então, eu posso ter falso erro de interpretação. Por isso que, utilizando esse acesso lateral, eu não tenho isso e eu posso fazer o estudo radiográfico, inclusive, com a agulha nessa posição, que não vai atrapalhar. Então, facilita, inclusive, se eu quero fazer um estudo mais detalhado, recomendo fazer a técnica lateral. Não é uma técnica difícil, com alguns cavalos você treinando, você consegue fazer. O estudo radiográfico básico, 3 posições, injetou o contraste, faz a posição lateromedial, DP 60 graus e skyline. E, basicamente, como você vai iniciar a avaliação da interpretação? Primeiro, não é querendo identificar já lesões, mas é entender a técnica. Né? O que você vai ver? Bom, a técnica deu certo. Como vocês podem ver aí, está na bursa do navicular? Sim ou não, gente? Hã? Sim, está. Houve difusão para interfalangeana distal? Houve. Exatamente. Um número reduzido de cavalos terá difusão ou na interfalangeana distal ou nessa região do recesso distal da bainha tendínea. Então, houve preenchimento muito bom da bursa do navicular. O que não pode é ter, obviamente, preenchimento no subcutâneo ou pegar, ao invés da bursa do navicular, a interfalangeana distal ou toda a bainha. Nesse caso, houve preenchimento. Então, primeiro é entender a técnica. Na posição DP 60 graus, o que você precisa identificar é se houve o preenchimento dos recessos proximais e distais. Então, isso é importante, porque essa é uma das avaliações essenciais, a posição DP 60 graus. Porque, comparando a diferença de radiodensidade do contraste com o tecido ósseo, com o que vocês vão ver depois, as linhas de lesões, vocês podem identificar o que é lesão ou não. E a posição skyline, o que vocês precisam compreender? Precisa ter preenchimento dos recessos distais e uma linha uniforme. Essa linha precisa ser exatamente como essa, uniforme, suave, delineando a superfície flexora e crista sagital do osso navicular. Esses são casos normais, sem alteração. E veja só, esse caso é um caso que eu mostrei anteriormente na palestra, o caso, inclusive, dessa égua que eu mostrei o vídeo agora, bloqueio antes e depois. Vejam bem, aonde deveria estar esse contraste? Ter ficado somente na região da bursa do navicular. E o que a gente vê nessa imagem aqui? Primeiro, a proliferação palmar do contraste na superfície flexora. Segundo, ao invés de ter uma área radiopaca toda branca de preenchimento do contraste, a gente tem áreas radiolucentes. O que isso significa? Que provavelmente tem áreas de aderências aqui entre o profundo e o ligamento colateral. E essa difusão do contraste, o que é? Será que houve dissipação do contraste para o subcutâneo ou é lesão? Já vou mostrar aqui na sequência. Posição skyline. Está alterado ou não está? Está muito alterado. Porque veja aqui, aqui levemente segue regular, mas essa área aqui houve preenchimento de contraste, perdeu a relação entre bursa do navicular e a região flexora do osso navicular. Houve um preenchimento total, então
quando você trabalha com contraste, isso serve inclusive para venografia, você tem que trabalhar lá no programa do computador contraste positivo e negativo, porque facilita para você interpretar a imagem e ver detalhes. Então, fica muito visível que está alterado. E veja que interessante essa imagem macroscópica mostrando uma lesão do flexor profundo com área de aderência entre bursa, já com lesões ósseas no osso navicular, aonde provavelmente se eu tivesse feito uma necrópsia nessa égua, seria algo muito semelhante. Veja onde está, onde entrou esse contraste, é onde tem essa área de lesão. E por que isso acontece? Em termos técnicos do latim, lesões de profundo causam um buraco nele. Tá? Isso é o que acontece. E quando temos lesões onde tem uma área extensa de tecido cicatricial inflamatório, como normalmente são as lesões de tendão flexor profundo, o contraste penetra nessa área, penetra e preenche. Então também, aqui nessa posição skyline, se fizéssemos uma dissecação desse cavalo, provavelmente a gente teria esse aqui é o osso navicular, uma lesão severa de profundo, com aderência já do profundo junto ao osso navicular, já causando áreas de lise óssea no osso navicular. Veja só, que interessante. E aqui coloco comparação, cavalo sem nenhuma alteração na bursa navicular e essa égua com alteração. Então, veja bem, é possível a gente chegar a esse diagnóstico. Aí talvez vocês estão se perguntando, bom, mas esse é um caso onde tem uma lesão severa, e veja só, é uma lesão tão severa que subiu o contraste em sentido proximal, inclusive essa lesão na região da quartela era visível, então é fato que isso aqui é difusão do contraste dentro do profundo. Mas aí, o que acontece? Eu vou mostrar um caso aqui, também, mesmo clínica, claudicação moderada, bloqueio digital palmar positivo, manco um pouco mais rodando em círculos, flexão positiva, e diferente daquela égua onde radiograficamente tinha já alterações, nesse caso tem zero alteração ou pouca alteração de densidade no navicular, tanto na lateromedial quanto nas outras posições. E aqui mostrando como é um raio-x quando a gente entra fazendo a posição lateral. Então, essa é a guia que a gente usa, entra com a agulha acima da cartilagem ungular e vai direcionando, tentando chegar nessa região, nessa borda proximal do osso navicular, porque deve estar nessa região. Se eu entrar para essa região aqui, eu vou estar na interfalangina distal e não no navicular. Então, ela não é uma técnica difícil, precisa treinar algumas vezes. Mas veja bem, esse caso clássico de podotroclear, mas sem alteração radiográfica, onde, teoricamente, não, esse é o caso ideal para ressonância magnética. Fizemos o contraste e veja bem, olha essa linha e como a gente tem uma entrada de contraste sentido palmar junto à superfície flexora de ambos os lados. Será que isso é lesão ou não? Será que isso é artefato ou não? O que vocês acham? Eu também fiquei na dúvida, o que é isso? Será que é lesão? Então a gente fez ressonância magnética nesse cavalo. Essa é uma ressonância que tem lá no Rio Grande do Sul. Se alguém puder apagar a luz aí, a gente vai conseguir ver exatamente nessa região distal da superfície flexora do navicular. Esse é um corte lateral, sagital, esse é um corte transversal, onde a gente tem duas linhas hiperintensas aqui de sinal onde há lesão aguda. Então, comprovando aqui, contraste e ressonância magnética, demonstrando exatamente o mesmo padrão de lesão. Ou seja, é possível, tem casos que você não vai diagnosticar, certamente, mas isso é algo que a gente utiliza na rotina e realmente é diagnóstico. A gente tem feito dezenas de diagnósticos de tendinopatia do profundo, em especial nessas áreas onde o ultrassom fica com uma janela acústica ruim para a gente conseguir fazer boas imagens. Então, contraste, 1,5 ml diluído em lidocaína ou bupivacaína. De preferência, utilizem o acesso lateral
porque você vai ter menos erro de interpretação na técnica e 3 posições radiográficas. Você faz isso em 15 minutos. Então, não tem por que não ser feito. O que você precisa fazer é igual o Pedro descascando a banana, é ter persistência. Não parar no bloqueio digital palmar e naquela imagem radiográfica, talvez sem alteração ou com pouco alteração. Para quem não conhece os nossos treinamentos, só seguir a gente no Instagram. E o tempo está acabando, estou aberto a perguntas, quem tenha qualquer dúvida. Essa é uma técnica que é simples, rápida e que vocês podem fazer no dia a dia.